Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente começar, gostaria de convidar todos a elevar o pensamento neste momento. Se puder, feche seus olhos e vamos entrando em sintonia com toda a espiritualidade amiga, sentindo a vibração, sentindo o amor e a presença do nosso anjo da guarda que cuida de nós. Sentindo também a presença de Maria, nossa doce mãe, que nos envolve e nos acolhe em seu abraço de amor e de luz. Nos leva à presença de Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, a qual, neste momento, só temos a agradecer a ele os ensinamentos que ele nos deixou. Cristo então nos envolve no seu abraço de profundo amor e carinho e nos leva até a presença de Deus nosso Pai. Só temos a agradecer a ele por tudo aquilo que acontece em nossas vidas. E como forma de gratidão, vamos entregando a Deus a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a passagem do Cristo, do Evangelho, que eu queria trazer hoje para a nossa reflexão, é uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 9. E essa parte, esse trecho do Evangelho, conta um episódio onde Jesus ele foi convidado a participar de uma ceia, tomar uma refeição com algumas pessoas. E lá ele se senta à mesa, e junto com ele, na mesma mesa, se sentam lá publicanos, que são, né, os coletores de impostos lá da época, ou seja, pessoas que eram muito odiadas pelos judeus, né? E também sentaram junto com eles outras pessoas que consideradas como pecadores, né, de acordo com as leis judaicas da época. Então Cristo está ali e começa a tomar aquela refeição naquele espaço, junto com essas pessoas que eram execradas pela sociedade lá na época. Os fariseus que estavam ali perto, que estavam olhando aquilo, olham aquilo dali e ficam, né, totalmente transtornados. E eles dizem o seguinte, né, para os próprios apóstolos que estavam ali junto com Cristo, assim, olha lá, vocês falam do seu mestre, né? Mas o seu mestre, ele está lá, ele está tomando refeição junto com pecadores, junto com coletores de impostos. E nesse momento, Jesus, ele ouve aquele comentário e se volta aos fariseus e diz o seguinte: não são os sãos que têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Não são, não são os sãos que têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Bem, vamos, vamos entender um pouco o que o Cristo está querendo dizer com isso. Quando, quando Jesus ele fala que aquelas pessoas, né, os pecadores, os coletores de impostos, né, não, eles não são os sãos que precisam de médico, mas sim os enfermos. Jesus então ele iguala, ele coloca ali aquelas pessoas que são na época colocadas como pecadores, eles igualam essas pessoas como enfermas, como doentes. É, será que eles são iguais? Quando a gente fala de saúde, né, de saúde física, a gente sabe muito bem o que significa. Né? Uma saúde do corpo físico é a ausência de doença.
A saúde psíquica também, a ausência de qualquer distúrbio, qualquer enfermidade, da mente. Mas espiritualmente falando, será que nós somos realmente sadios espiritualmente? Emmanuel, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz assim, que para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. É interessante porque se a gente olhar para nós mesmos, será que nós temos hoje a perfeita harmonia da alma? Falando por mim, eu não tenho. Então, ou seja, eu posso falar que eu, né, não tenho a plenitude de uma alma saudável. Eu tenho as minhas doenças e enfermidades da alma. Mas o que acontece? Quando a gente olha para a humanidade, a gente vê isso. A gente vê a humanidade doente pelo dinheiro, doente pelo orgulho, doente pelo egoísmo, doente por fome de poder. E tudo isso a gente vê o quê? Que não são doenças do corpo físico, são doenças da própria alma de cada um. Então a gente vê exemplos no nosso próprio dia a dia, né? Pessoas que são doentes, por exemplo, em reclamar. Reclama de tudo. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. Se está calor, reclama porque está calor. Se está frio, reclama porque está frio. Então, assim, pessoas doentes só em reclamar. Pessoas doentes que... As pessoas que são doentes em ficar aborrecidas, já acordam aborrecidas e passam o dia inteiro destratando as outras pessoas. Doentes, né? Pessoas doentes guardando vingança, um desejo de vingança para com alguma coisa que aconteceu lá no passado. Então a gente vê hoje realmente uma humanidade que é doente. Mas a gente tem que lembrar um detalhe. Quando a gente fala de doença, de enfermidade, a enfermidade é um estado de estar, não é um estado de ser. Né? Não é, a colocação não é a seguinte, não, eu sou um doente. Não, eu estou doente. Ou seja, é um momento transitório. Então a enfermidade é transitória. E isso é interessante porque aí começa a revelar para a gente a infinita misericórdia de Deus. Então, aquela pessoa hoje que está num presídio, cumprindo uma pena, pode ser o crime mais hediondo que tenha cometido. Aquela pessoa, aos olhos de Deus, infinita misericórdia e amor, aquela pessoa é um doente. É um doente que, no seu momento certo, ele vai ser curado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o mal praticado hoje pela humanidade, ele é transitório. É um momento, é uma doença, né? É um ser que está doente, que em algum momento ele vai ser curado. Tá? E isso vale até para aqueles casos mais críticos. Por exemplo, a pessoa que tirou a própria vida, que em muitas, né, denominações religiosas é considerada como o maior de todos os crimes contra Deus. Mas até ele também, aos olhos de Deus, é um doente. Então, no momento certo, ele também vai ser curado das doenças da sua própria alma. E aí que é interessante que entra a grande mensagem de Jesus, quando Jesus disse assim que nenhuma das suas ovelhas vai se perder. E é exatamente isso. Então, tem uma frase que é bonita num dos livros do Chico Xavier, que diz assim, que Deus, ele tolera o mal da mesma forma que uma mãe
ampara um filho que está com o corpo coberto de chagas, na esperança de vê-lo curado. Então, o mal hoje que acontece no mundo, Deus está vendo como uma doença e uma etapa, uma fase, um período transitório. Então, a gente pode colocar o seguinte, que se todos nós, a humanidade, ela está enferma, a gente pode colocar que a Terra é um grande hospital. A Terra, então, pode ser vista como um grande hospital que recebe todos nós que estamos enfermos, que estamos em busca de uma cura. E como todo grande hospital, ele precisa de um médico. E o maior médico que se apresentou para nós, para curar as nossas almas, foi o Cristo. Então, através do Evangelho do Cristo, a gente começa a aprender a curar essas doenças que estão dentro de nós. E é interessante porque Cristo, a grande missão do Cristo foi exatamente essa: trazer uma mensagem, um exemplo de vida para todos nós, para que a gente possa olhar a forma com que ele viveu e trazer esse modelo de vida para dentro das nossas vidas. Porque uma coisa é certa, se a humanidade, da noite para o dia, ela pudesse vivenciar da mesma forma com que, seguindo a maneira com que Cristo viveu, toda a humanidade estaria hoje isenta de doença, livre de todos os males. É uma humanidade que estaria curada. E o convite é exatamente esse, de começar a identificar o Cristo como esse médico que veio trazer o remédio do Evangelho para todos nós. E dessa forma entra um convite que nós sempre fazemos, que é o convite para a escola de aprendizes do Evangelho, aonde nós vamos ter a oportunidade de poder aprender sobre a vida de Jesus e trazer esses ensinamentos da vida de Jesus para as nossas vidas, de forma prática, para que a gente possa enxergar em nós os nossos defeitos, os nossos vícios, tudo aquilo que compromete a nossa saúde espiritual, que automaticamente vai também interferir na nossa saúde física até. Então, por isso que a gente insiste nesse convite de conhecer a escola de aprendizes do Evangelho, para começar a entender, né, o que realmente Cristo está querendo, como que ele realmente se apresenta para nós, como um médico que está trazendo essa, essa cura para todos nós. E a gente tem que lembrar também algo que é importante que Cristo colocou. Só cada um de nós sabe o que cada um, né, o que a gente está passando. As nossas dificuldades, as nossas aflições, os problemas do nosso dia a dia. Mas Cristo, ele deixou uma frase que ela é amparadora, acolhedora para todos nós. Ele disse assim: "Vinde a mim, a todos que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei." Então, além de ser esse médico, Cristo ele está estendendo a mão para cada um de nós, para que a gente possa contar com Ele nessa nossa jornada. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente convidar o Cristo a estar conosco, o nosso caminhar vai ser mais fácil, o nosso caminhar vai ser mais leve. Claro que nós ainda vamos ter problemas, mas ao lado do Cristo nós somos mais fortes. Então, para terminar, gostaria de convidar todos a fechar os olhos novamente, agradecendo a todos os nossos irmãos espirituais que estiveram conosco, agradecendo
à nossa querida mãe, Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso irmão, por todo o amor que derrama sobre nós, e agradecer a Deus por tudo o que tem feito em nossas vidas. E vamos desejando os melhores sentimentos e vibrações a toda a humanidade que está passando por aflições, angústias, problemas, os países em guerra, todas as crianças abandonadas, as pessoas que estão desamparadas. Vamos vibrando e desejando o melhor a todos os idosos nas casas de repouso, todos aqueles também abandonados nos seus próprios lares, pedindo que o Cristo possa visitar a cada um deles e que o Cristo também possa se aproximar dos nossos familiares, todos aqueles que dividem conosco o mesmo espaço, principalmente aqueles que temos mais dificuldade. E também vamos pedindo que o Cristo possa levar o seu amor a uma pessoa que passe agora pela sua cabeça, pela sua mente, que está precisando de ajuda, pedindo que o Cristo possa visitá-la e levar o seu amor, a sua cura. E assim vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem com Deus e boa semana a todos.